aí. Queridos, antes de nós meditarmos aqui numa palavra, e eu acho que hoje não vai ser rapidamente, vai ser um pouco demorado, né? Porque a gente tá junto aqui, né? Brincadeira. Lembrar vocês aí, né, que tem um pedido de oração aí, manda aí para nós aí, nos ajudem a fazer a live aí, mandando aí o teu pedido de oração. Clica ali no balãozinho. Semana passada eu já recebi vários pedidos por ali, eu acho que normalizou, né? Você pode mandar o teu pedido de oração para nós estarmos orando aí no final da live e convidar vocês a permanecerem com a gente aí até o final. Aí eu creio que Deus vai estar falando conosco nesta noite. Vamos ver. Acho que era isso, antes de nós meditarmos na palavra. Lembrando, né, amor, que hoje a gente tem um aniversariante na live, né? É verdade. Hoje a gente tem festa na live. Tem festa na live hoje. A gente tem bolo. Tem bolo de aniversário. Renato Paixão, boa noite, seja bem-vindo. Você chegou a tempo para a festa, Renato. Hoje nosso amado pastor Seu Luiz Borges está de aniversário. E nós agradecemos a Deus pela sua vida, pastor Seu Luiz. Você é um homem de Deus, um homem que tem sido modelo, referência para as nossas vidas. Obrigado por todo o seu amor, por todo o seu carinho, e que Deus continue te abençoando, te prosperando, fazendo com que você possa desfrutar nesse novo ciclo, nesse novo tempo que o Senhor tem te concedido, que você possa desfrutar de toda a riqueza da glória do Senhor, que ela seja derramada de forma abundante sobre a tua vida, tá bom, meu queridão? Sinta-se abraçado, sinta-se beijado, e você que quer dar os parabéns aí ao pastor Seu Luiz, deixa aí o teu recadinho para ele, certamente ele vai estar lendo lá do outro lado. Você quer falar alguma coisa, amor? Com certeza, né? Que o Senhor abençoe a sua vida e que o Senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa, um exemplo para nós, né? Sempre com uma palavra certa, no momento certo, com muita sabedoria, e que o Senhor possa encher cada dia mais sua vida de graça e unção. Obrigado, Renato, é verdade. A gente tem uma trinca aí que faz aniversário. Começa comigo, depois vem a pastora Leila e o pastor Seu Luiz, que é hoje, né? Então é 26, 27, 28. A gente tem essa trinca de aniversário. Amém, queridos? Lembrando mais uma vez aí, você que tem um pedido de oração aí, manda aí para nós. Você que entrou por último aí, manda aí. Compartilha a live aí com os teus amigos aí. Os pedidos de oração já começaram a chegar. Maria Vicente, seja bem-vinda, dona Maria, que Deus lhe abençoe, amém. Obrigado, Rogério. Beatriz, é isso? Isso. Luciane, boa noite, seja bem-vindo. Vamos então meditar na palavra do Senhor, que está no livro de Êxodo, no capítulo 19. Eu quero ler aqui do versículo 1 aqui ao versículo 8. Diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto de Sinai, tendo partido de Refidim. Lembram de Refidim? Nós falamos semana passada, né, sobre Refidim. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto que o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes minha aliança, então sereis
a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Nanda, boa noite, seja bem-vinda. Então, queridos, como eu estava falando, como a gente começou a ler esse texto aqui, na semana passada nós falamos, né, que o povo havia se acampado em Refidim, um lugar de descanso, um lugar onde Deus levou o povo para descansar, e ao invés do povo aproveitar o descanso, o povo começou a murmurar. E aqui ele sai de Refidim, então, né, dessa parada, 3 meses depois que eles haviam saído do Egito, né, e Deus os leva, então, até o pé do Monte Sinai, e Moisés, então, sobe ao monte para se encontrar com Deus e para receber do Senhor, né, aquilo que Deus tinha para eles como nação, como esse povo escolhido, né, essa aliança que Deus tinha com eles, de uma propriedade peculiar do Senhor, né, de uma nação santa, de um reino de sacerdote, enfim. E então, quando o povo ouviu isso da parte de Moisés, o povo então respondeu, né, digamos que é uma só voz, né, tudo que o Senhor falou, isso faremos. E é interessante porque a gente continuando lendo esse texto aqui, nós vemos que o Senhor diz ali no versículo 9, disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Moisés tinha dito, né, para o Senhor aquilo que o povo disse: olha, tudo que o Senhor falou, nós faremos. E o Senhor, então, diz que viria numa nuvem e falaria, não somente com Moisés, mas falaria também com o povo, porque o povo iria ouvir a voz do Senhor. E o povo ouviu a voz de Deus. Numa outra versão ele diz: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu falar. Então o povo ouviu a Deus nesse primeiro momento. Diz assim no versículo 14, eu vou pegar uma parte só do versículo: quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Veja que o povo também deveria subir ao monte, mas esse mesmo povo rejeitou a subida ao monte. Eles ouviram a voz de Deus, eles ouviram como uma voz de trovão, né? Como um ruído, como algo que para eles ficou claro. E eles então, ao ouvirem a voz de Deus, como essa voz de trovão, eles rejeitaram. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão, diz o versículo 19. E ao clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Veja só, o povo ouviu essa voz, a voz de Deus. Porém, essa voz, em vez de atrair o povo para perto de Deus,
fez com que, na verdade, o povo acabou por rejeitar a voz de Deus, por temer, por ter receio de morrer, enfim, de serem exterminados, né? Eu quero só fazer quando ele diz ali no 19:8 que o povo respondeu a uma só voz, né? Tudo que o Senhor falou, faremos. Ele já muda aqui no versículo 19 do capítulo 20. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Aqui o povo já não queria mais ouvir a voz de Deus. Eles queriam um intermediário, eles queriam que Moisés ouvisse a Deus e transmitisse a eles os mandamentos, os preceitos, os princípios da palavra, porque eles temeram ouvir a voz de Deus e não se aproximaram do Senhor. Tanto que era para eles também terem subido ao monte. Quando a trombeta soasse, era para eles subirem ao monte. E eles rejeitaram, eles não quiseram isso para a vida deles. Mas não, numa outra versão diz assim: mas não deixe que Deus nos fale diretamente. O povo rejeitou ouvir a voz de Deus. Será que isso tem alguma semelhança nos dias de hoje com a igreja? O que você pensa a respeito disso, meu amor? Vamos lá, né? Não sabia que já ia falar, deixa eu beber um pouco d'água. Então, né, queridos, muitas vezes, né, quando a gente quer alguma coisa, alguma resposta, ou que nós estamos precisando de algo, não que nós não possamos pedir uma oração, não que nós não possamos, né, ter alguém que esteja ali junto conosco, mas muitas vezes a gente usa isso de amuleto, né, para que nós não chegamos na presença de Deus. Então, eu saio pedindo: ora por mim, ora por mim, ora por mim, mas eu não oro por mim, sabe? Então, eu fico pedindo para o outro, para que ele chegue na presença de Deus, para que ele interceda por mim. E foi o que o povo fez aqui. Porque o povo não quis ir direto e ouvir a voz de Deus. Porque eles ficaram com medo dessa voz. Porque a mesma voz que Moisés ouviu, que atraiu Moisés para a presença do Pai, essa voz para eles soou como um ruído que trouxe esse medo, esse pavor. Porque a presença de Deus, ela nos traz temor. Nós precisamos, né, entrar na presença dele com esse temor no nosso coração. Mas um temor que nos aproxime dele e não um temor que nos afasta dele. E que a gente crie esses intermediários, né? Como eu falei, claro que nós temos pastores, nós temos líderes, nós temos pessoas que nos auxiliam, que a gente pode sim estar pedindo para elas, né, nos abençoarem, nos ajudarem, mas que isso, meu amado, não seja na tua vida só o outro fazer isso. Jesus nos deu a oportunidade de nós chegarmos diante do Pai através dele. Ele se tornou um canal de livre acesso. Então, que nós possamos, através de Jesus, entrar na presença do Pai. Sabe, que nós não venhamos a ter medo, que nós não venhamos a nos esconder, a fugir da presença dele, mas que a gente possa ter esse prazer que Moisés teve, de ir para a presença dele, de querer essa presença. E hoje nós temos essa oportunidade. O Senhor nos dá essa oportunidade através de Jesus, mas nós temos que querer. Amém? Então todo o povo, né, ele presenciou os trovões, né, os relâmpagos e o clangor das trombetas, e o monte
fumegante. E o povo observando, olha só, e o povo observando, se estremeceu e ficou de longe. Olha que interessante isso. Quantas pessoas a gente vê, né, na igreja, né, pessoas que fazem parte do corpo, mas que ficam, na verdade, observando, não mergulham, não entram na intimidade do Senhor, não buscam a presença de Deus, não têm o desejo, o amor, a vontade, o prazer de entrar na presença do Senhor, de buscar essa intimidade para si, de procurar ouvir a voz de Deus de forma clara, não como simplesmente uma voz de trovão, uma voz que se torna talvez incompreensível, né? Um ruído, algo que não fique claro para ela, mas que através da intimidade ela possa buscar essa revelação da parte de Deus. E fazendo aqui um comparativo ali no capítulo 19, verso 8, que eu li, né? Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. Quantas vezes nós dizemos isso também para o Senhor? Tudo que o Senhor está falando comigo eu vou fazer. E na verdade, isso nós acabamos não colocando em prática, porque ficamos observando. E no versículo 21 do capítulo 20 de Êxodo, diz assim, ó: o povo estava de longe e em pé. Olha só, além de ficar observando, né, estavam aonde? De longe, retirados. Não, eu não quero chegar perto. Eu não quero chegar perto desse Deus. Esse Deus é temível. Esse Deus que apareceu com trovões, com relâmpagos, que o monte estava fumegando, enfim. Não, vamos ficar de longe. Vamos só observar. Nós não queremos ouvir a voz de Deus. Moisés vai lá e ouve, e aí tu transmite para nós. Né? Quantas pessoas querem saber aquilo que Deus tem para a vida delas? O que Deus tem para falar a respeito, dando um direcionamento para alguma situação a qual ela está vivendo, mas essas pessoas, elas não têm esse desejo de ir até o Senhor, para buscar dele, para procurar ouvir dele. Elas não têm o desejo, o prazer de subir ao monte, assim como Moisés subiu. Porque, continuando o versículo 21 ali, diz: o povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Olha que coisa, né? Que parece uma contradição das coisas, porque o povo de longe, em pé, observando, Moisés, porém, se aproximando da nuvem onde Deus estava. O que você procura hoje, meu amado? Aonde você consegue se ver dentro desta palavra, dentro disso que nós estamos trazendo aqui? Você consegue se ver como o Moisés, aquele que sobe o monte, aquele que busca a intimidade do Senhor, aquele que procura com um coração puro, aberto, entrar na presença de Deus para poder ouvir claramente aquilo que Deus está falando com ele, sem nenhum tipo de ruído, de interferência, sem ouvir a voz de terceiro? Ou você se coloca no lugar deste povo? Porque me parece muito claro que isso não aconteceu somente com Israel lá no Monte Sinai. Isso me parece claro hoje, nos dias de hoje, né? Dentro da igreja na qual nós estamos inseridos, onde muitas pessoas elas ficam de fora, observando,
sem ter este prazer de buscar a presença de Deus, de buscar essa intimidade. Não? Que você possa ser e ter, assim como Moisés tinha, esse coração desejoso pela presença do Pai. Que você possa querer essa intimidade, né? Que a Zeneira colocou ali, né? Temos que fazer a nossa parte. Exatamente isso. Nós temos que querer estar na presença dele. E que você possa ter esse desejo e essa vontade de estar na presença dele. E não ficar somente terceirizando os teus desejos, os teus pedidos, né? Ou querendo ouvir de alguém aquilo que alguém tem para falar ao teu respeito, mas que você possa saber o que o Senhor tem para falar a teu respeito. Se você for para a presença dele, ele vai te contar o que ele tem para falar a teu respeito. Amém? É verdade. Nós como pastores, né, a gente não se isenta, né, de orar pelas pessoas, de, enfim, trazer uma palavra, uma direção da parte de Deus, né? A gente foi chamado para isso, para abençoar, né? Não para amaldiçoar. Mas nós também estamos aqui trazendo também, exercendo, né, o nosso ministério, trazendo o ensino, né, de como vocês também podem se achegar diante do Senhor, né, e buscarem diretamente da fonte, beberem da água da vida, diretamente da fonte que jorra do trono de Deus, né, e não apenas esperar que os pastores da igreja, ou enfim, através de uma oração, de uma palavra, que eles venham trazer a voz de Deus para você. Mas você pode também, querido, buscar intimamente, na intimidade do teu quarto, na tua intimidade, né, no teu relacionamento com o Senhor. Amém? Amém. Acho que era isso para hoje, né? Vamos orar, mas antes de nós orarmos, quero lembrar vocês aí que tem algum pedido de oração, aí manda para nós, aí clica aí no balãozinho, onde tem um pontinho de interrogação ali, e manda aí o teu pedido de oração. Nós vamos já, logo em seguida, nós vamos abrir aqui, vamos estar orando aqui, os pedidos já estão chegando, que bom que vocês estão mandando, tá? Acho que era isso, vamos orar então, em cima desta palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nesta noite, Pai, nos achegarmos, sim, à Tua presença, assim como Moisés, Pai. Nós não queremos, Senhor, ser aquele povo, Pai, que estava de longe, em pé, apenas observando aquilo que estava acontecendo lá no Monte Sinai. Ó Deus, aonde o monte fumegava, onde a Tua voz ecoava como uma voz de trovão, onde relâmpagos, Senhor amado, se manifestavam por causa da Tua presença naquele lugar, através de uma nuvem densa, Senhor, de uma fumaça escura, onde o povo, ao invés de ter o prazer de se achegar à Tua presença, o povo então procurou rejeitar, o povo então procurou se isolar e ficar de longe, talvez com os olhos arregalados, observando aquilo que estava acontecendo naquele lugar. Porém, Moisés, o teu filho amado, que havia sido levantado pelo Senhor para tirar o povo da escravidão do Egito, e que naquele momento ali no Monte Sinai, ele subiu ao monte para falar com Deus e para também ouvir a voz de Deus e para ser um intermediário, um intercessor diante do povo, diante de Deus, referente ao povo, e também levando aquilo que o povo havia falado, aquilo que o povo havia determinado no seu coração, de que eles fariam tudo aquilo que o Senhor havia ordenado.
Porém, Senhor amado, nós queremos olhar, Senhor, para os princípios da Tua palavra, nós queremos olhar, Senhor, para os Teus preceitos, para os Teus mandamentos, e através da graça de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, colocarmos, Senhor, em prática aquilo que nós temos aprendido. Nós queremos sim, Senhor amado, subir ao monte, Senhor, ao monte da adoração, ao monte onde ali a Tua presença está, na intimidade do nosso quarto, na intimidade da nossa sala, na intimidade contigo, Senhor, que ali nós possamos, Senhor, entrar na Tua presença pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro, o sangue do Teu Filho amado Jesus, que foi vertido naquela cruz em nosso favor, e ali na Tua presença, Senhor, não fazermos como aquele povo que somente observava, Senhor, estarrecido com a voz que eles ouviam, não ouvindo claramente, porque era como se uma voz de trovão falasse com eles. Mas nós queremos sim, Paizinho amado, termos os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir a Tua voz de uma forma clara e abundante, Senhor, para que a Tua direção venha sobre as nossas vidas, com respeito, Senhor amado, não somente a nossa vida particularmente, mas com respeito, Senhor, à nossa casa, à nossa família, ao nosso ministério, Senhor, que possamos sim, Senhor amado, sermos um instrumento de Deus, um instrumento nas Tuas mãos, onde o Senhor possa nos usar para abençoarmos vida, Pai. Que possamos sim ser este canal, assim como Moisés foi um canal, Senhor, onde ele tinha prazer em entrar na Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua voz e trazer os Teus princípios, Senhor amado, os preceitos da Tua lei, Senhor, para aquele povo, Senhor, que nós também possamos ter, Senhor amado, este prazer, Senhor, este querer, este desejo no nosso coração de nos achegarmos ao Senhor, de irmos até o lugar da intimidade, ao entrarmos na sala do trono, Senhor, podermos, Senhor amado, na Tua presença, sermos envoltos pelos Teus braços de amor e nos achegarmos a Ti e recebermos do Senhor aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai, nos trazendo, Senhor amado, palavras que sejam claras, Senhor, seja através, Senhor amado, de uma voz audível, seja, Senhor, através da Tua palavra ou da voz do Teu Espírito Santo falando conosco. Assim eu oro, Pai, e assim eu já Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor possa estar tocando na vida dos Teus filhos, aqueles que estão nos acompanhando através desta live, Pai, e através da Tua presença santa, eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, Pai, e que o desejo, Senhor, da Tua presença seja ativado no coração e na mente dos Teus filhos, e que eles tenham, Senhor amado, o desejo, Senhor, de estarem conectados com o Senhor, de estarem alinhando, Senhor, a sua vida, o seu coração com as coisas dos céus, com as coisas do alto, com as coisas do Teu trono, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.